Olá, bom dia, tudo bem? Vamos responder a pergunta número 1 da colega Rosane. E ela diz assim: Estou lendo um livro sobre pranayamas, mudras e meditação que comprei em Kavaladama e fiquei interessado em me aprofundar em Pratyahara. Reli as partes que falam sobre o Pratyahara na essência do yoga, que eu acredito que seja esse livro, né? Então é importante quando a gente usar a referência, dizer o livro certo, né? Aqui eu tenho a essência do Hatha Yoga, então eu acredito que ela esteja falando desse livro, tá? Então sempre que vocês mandarem algum livro, tenta mandar o livro tal, do professor tal, né? Porque facilita a gente checar e entender melhor a pergunta para poder depois responder. Então, reli as partes que falam sobre a Pratyahara na essência do Yoga, que é esse livro aqui, da professora Alicia Souto, e a ciência do Yoga, que é o livro do Timing, né? E no Yoga de Patanjali, a colega diz, Pratyahara é feito depois do Pranayama. Correto. Mas já vamos dar uma dica aqui. Nos Sutras de Patanjali, Pratyahara é apresentado, né? Não significa que a ordem de apresentação, não significa que exista uma ordem de execução. Até porque Patanjali não cita exercícios, não cita nomes de exercícios. Nós não temos um pranayama específico, como temos nos textos de Hatha Yoga, não temos um nome de um asana específico, né? Então, vamos dizer que o Pratyahara é apresentado após o pranayama. E essa apresentação, realmente, pedagogicamente, faz todo sentido. Geralmente se apresenta o que é mais simples primeiro e o que é mais complexo depois, tá? Então, isso tem razão, realmente, a colega. Sabemos que a nossa didática ajuda o aluno desde o início da aula a treinar a concentração e também o Pratyahara. Não é isso? Sim, mas é importante a gente definir bem o que é Pratyahara, definir bem o que é concentração, mas, claro, concentração, acho que ninguém tem dúvidas, toda a prática de yoga trabalha a concentração. Só que é importante entender o que é isso, né? Exatamente dentro do contexto do yoga, porque eu posso trabalhar uma postura de equilíbrio em pé, eu estou trabalhando concentração. Só que essa concentração tem como referência um elemento externo e ela tem uma resposta específica. E eu posso trabalhar a concentração tendo como referência um elemento interno, ela tem outra resposta, né? Outro tipo de resposta. E eu posso trabalhar a concentração de diversas outras maneiras, tá? Tudo bem. Então vamos lá. Na minha opinião, o relaxamento curto de no máximo 5 minutos, que em geral fazemos antes do pranayama, é um grande potencializador do pratyahara. Concorda? Vamos definir primeiro o que é pratyahara, para que a gente possa depois observar se existe compatibilidade, coerência entre isso que está afirmado, tá? Mas, como professor de yoga, como professora, é interessante que você justifique por que é um grande potencializador o relaxamento. O que é que isso produz para a concentração, para a pratyahara, dentro do que é compreendido como concentração ou pratyahara por você. A minha dúvida é, será que não deveríamos fazer o relaxamento após o pranayama, já que Patanjali orienta dessa forma? Veja bem, Patanjali não fala de relaxamento da forma como nós entendemos relaxamento. Normalmente, quando a gente fala do momento do relaxamento na prática de yoga, é aquele momento que você geralmente está em Shavasana e que você está ali aplicando uma técnica relacionada ao Shavasana. Isso muitas vezes é chamado de Yoga Nidra, mesmo que esse nome seja inadequado, tá? Inadequado, com exceção de pessoas que fizeram o curso de Yoga Nidra na escola de Bihar, do Nordeste da Índia, do Swami Satyananda. Então, o nome disso que nós fazemos, o nome mais adequado seria técnica de relaxamento, que geralmente é feito deitado, que geralmente é chamado de Yoga Nidra. Não existe Yoga Nidra como anga de nenhum texto de Hatha Yoga. Não existe Yoga Nidra como um anga citado em Patanjali, tá? Então a gente precisa entender. Então a pergunta seria então, será que vale a pena fazer o Shavasana
antes do pranayama ou depois do pranayama, normalmente o Shavasana ele tem um ótimo local dentro do bloco de posturas, já que é usada uma postura, que é o Shavasana, ele tem um lugar muito bom no bloco do asana, e normalmente o pranayama é feito normalmente depois dos asanas, porque isso é altamente coerente, já que é uma técnica mais complexa e de potência mais sutil, né? Então, o Patanjali não orienta o relaxamento após o pranayama, né? Ao mesmo tempo, fico pensando que pedir para o aluno deitar após o pranayama e depois levantar de novo para a meditação final não atrapalha o pratyahara. Nós temos que observar direito o que você considera relaxamento e o que você considera pratyahara, tá? Existe outra forma de treinarmos o pratyahara? Um assunto só com várias perguntas. Realmente tem muitas coisas aqui nessa pergunta, ela tem uma complexidade, né? E a gente vai tentar aqui responder dentro da possibilidade. Mas vamos lá, vamos pegar os textos, né? Para a gente não ficar numa discussão sem bases, né? Então, o livro Essência do Hatha Yoga, a Hatha Pradip, que é um dos textos, o Gorakshashata, que é outro texto, né? E a Garanda Samhita é outro texto. Seria interessante que fosse indicado na pergunta onde foi que foi encontrada uma determinada coisa relacionada ao Pratyahara, tá? Então, essa informação, como não está na pergunta, eu vou usar do texto onde a gente encontra Pratyahara com mais facilidade. E é na Garanda Samhita, livro da professora Alicia Souto, nós vamos ter um capítulo voltado para o Pratyahara, tá? A quarta lição, né? Na edição desse livro aqui, de 2009, né? O copyright desse livro é de 2009. Então, você vai ter aqui a quarta lição Pratyahara, página 379. São 7 versos, 7 simples versos. Vamos entender o que é Pratyahara. Agora exporei o excelente Pratyahara, cujo conhecimento do Pratyahara destrói os inimigos como o desejo. Segundo verso. Onde quer que se vá, a mente vagabunda, instável, deve ser apartada dali e colocada sob o controle do ser. Ou seja, a mente não deve distrair, independente do local onde se esteja. Verso número 3. Aonde vai o olhar, vai a mente. Por isso, deve ser mantido sob o controle do ser. Controle da visão, um dos sentidos mais poderosos. Verso número 4. A mente deve ser retirada do que é escutado, seja respeitoso ou insultante, agradável ou terrível de ouvir, e deve ser posta sob o controle do ser. Controle da audição. Número 5. A mente deve ser retirada das sensações produzidas pelo calor e pelo frio e deve ser posta sobre o controle do ser. Controle da propriocepção, tato, parte sinestésica da gente, outro sentido, né? Por meio do qual nós somos estimulados. E o último verso. A mente deve abstrair-se dos sabores doces, ácidos, amargos e posta sob o controle do si mesmo. Ou seja, a Pratyahara está sendo explicada de uma forma relativamente simples nessa obra, como sendo o controle dos sentidos, muitas vezes traduzidos por autores como abstração dos sentidos, e essa abstração faz com que os sentidos, entre aspas, sejam invertidos para dentro. Então, vocês vão achar algumas obras também, alguns autores falando em inversão dos sentidos, mas em princípio é eliminar o efeito dos sentidos. Agora vamos pegar outra obra que ela usou como referência, a ciência do yoga. Patanjali, no capítulo 2, Sadhana, observe, ele vai falar sobre os asanas, depois ele vai falar sobre o pranayama, e quando acaba de falar sobre o pranayama, no último verso, ele vai dizer assim, aliás, no penúltimo, ele vai dizer, aliás, deixa eu ler todo o que é que consiste o pranayama. Depois que se fez o asana estável e agradável, que se encontra com o infinito, no 49 começa a lição sobre o pranayama. Isto tendo sido, segundo o timing realizado, ou seja, o asana sendo bem feito, segue-se pranayama, que é a cessação da inspiração e expiração.
É o processo de interrupção do fluxo natural que produz a atividade na mente. Modificação externa, interna ou suprimida é regulado por lugar, tempo e número, prolongado e sutil. No 51, o pranayama, que vai além da esfera do interno e do externo, é a quarta variedade. Ele vai falar sobre variedades de pranayama. A partir daí desaparece o que encobre a luz. E a mente fica preparada para a concentração, dharana. E aí ele vai explicar rapidamente sobre pratyahara. Ele vai dizer, em pratyahara, ou abstração, é como se os sentidos imitassem a mente retirando-se dos objetos. Ele está dando um exemplo. A mente, que sofre a ação dos objetos, né, do que pode ser interpretado, ela se retira, né? Ou seja, ela abstrai, como o próprio Taimini fala. Segue-se, então, o completo domínio dos sentidos. Então, vamos lá. Segundo as duas obras citadas, Pratyahara é um controle dos sentidos. Muitas vezes, na maioria das vezes, citado como abstração dos sentidos, em alguns autores, inversão dos sentidos. Então, aquele momento do relaxamento, como é que o professor está tratando isso? Então, a depender de como o professor esteja tratando essa questão de domínio dos sentidos, nós poderemos dizer se o relaxamento está atuando mais, estimulando a abstração dos sentidos ou estimulando outras percepções que são possíveis também, tá bom? Então, a gente precisa entender como o professor vai fazer isso, né? Fazer um pranayama, depois fazer um relaxamento, depois sentar novamente, vamos dizer que didaticamente não é o comum. Essa transição, ela normalmente não contribui tanto para o estado de atenção, mas não significa que não possa ser e não significa que não contribui jamais, né? Vai depender da experiência do professor em fazer isso. Então, é mais ou menos isso. Sugiro que quem tem esse livro, A Essência do Hatha Yoga, estude Pratyahara segundo essa obra. Eu vou tirar uma foto desses versos e vou colocar aí no grupo para vocês. Namastê.